Arrendamento versus parceria rural. Os riscos que não te contam. Tem sido um dos principais alvos das fiscalizações da Receita Federal. Então, você ter acesso aos riscos, né? Quais são os riscos, os principais erros, vai fazer com que você tenha muito mais confiança e segurança para entregar as declarações acessórias do produtor rural. Quando a gente fala de contratos agrários, muito contador ainda tem dúvida, assim como até mesmo advogados têm dúvidas sobre as principais diferenças. Então, o foco da nossa aula de hoje é realmente mostrar para vocês quais são os principais riscos, as principais diferenças e o que de fato são contratos agrários. As principais, quando a gente fala do contrato de arrendamento e o contrato de parceria rural, e por que a gente fala tanto neles, é porque realmente desde 2020, não é de 2019, não é da primeira fase da Declara Grãos, é da segunda fase da Declara Grãos em 2020, nós tivemos ali a Receita Federal mirando seus olhos nos contratos agrários, inclusive ela cita isso nas principais divulgações da segunda fase da Declara Grãos, que ela fala que ela vai começar a analisar os contratos agrários, esses vínculos de contratos agrários. Todas as operações dos outros estados, inclusive a nacional, ela também analisa contratos agrários. Então, por esse motivo é muito importante. Mas essa briga contribuinte-fisco não começou na fiscalização, não começou na Declara Grãos, ela se expandiu. Por quê? Ou seja, o posicionamento da Receita sobre o que é um arrendamento e o que é uma parceria não começou com a Declara Grãos, ela começou há muito tempo atrás. Se a gente for analisar, se a gente for procurar alguns julgados do CARF de 2014, tem 2016, 2017, ou seja, bem antes da Declara Grãos, a gente já via ali o próprio CARF julgando favorável para o fisco quando estava sendo feito o contrato de parceria de maneira errada. Tá? Então, o posicionamento, a pacificação do que é um contrato de parceria para ele realmente ser lícito, já está sendo ali há muitos anos discutido e há muitos anos está pró-fisco, porque de fato é. Quem rege os contratos agrários é o Estatuto da Terra. Então, o que o Estatuto da Terra faz? Ele traz ali as principais características dos contratos agrários. Ele traz que o contrato de arrendamento, via de regra, ele deve ser pago em dinheiro. Vamos lá? O que é um contrato de arrendamento? Nós temos de um lado o proprietário, do outro lado nós temos o produtor rural. O proprietário cede o imóvel para o produtor explorar, em contraprestação ele recebe um valor fixo pré-estabelecido em dinheiro via transferência bancária, ou Pix, ou dinheiro vivo, que seja o que for, mas ele recebe aquilo ali em dinheiro, só que independente do que acontecer com a produção de quem está explorando. Ou seja, se por acaso eu combinei lá com o meu proprietário do imóvel rural que eu vou pagar 40 mil reais por mês referente àquela fazenda, eu vou pagar 40 mil reais por mês. Se eu não produzir nada, eu preciso pagar 40 mil reais. Se eu produzir muito, extrapolar, aumentar o valor das commodities ou então a minha produção rural, eu vou pagar apenas os 40 mil reais acordado. Eu falo que basicamente muito comparado com o aluguel urbano. Arrendamento rural nada mais é do que aluguel e por esse motivo é tributado como aluguel. Quando a gente vai para o âmbito do urbano, vamos pensar em uma sala comercial. Uma sala comercial urbana que é alugada para uma loja de roupas infantis. O que acontece? Em dezembro foi acordado ali, na assinatura do contrato, foi acordado que essa loja de roupa iria pagar para o proprietário daquele imóvel R$ 1.500 por mês. Todo mês, todo dia 10 de cada mês, ele vai lá e paga paga R$ 1.500 por mês, independente do que acontecer. Em dezembro, nós temos um movimento muito grande nessa loja de roupa. Então, em dezembro, ela foi lá e faturou seus belos 100 mil reais. Quanto que ela paga para a proprietária do imóvel? R$ 1.500. Em janeiro, ninguém quer comprar roupa, porque nós temos IPTU, IPVA, rematrícula, material escolar e um monte de coisa. E o faturamento dessa loja de roupa foi zero. Qual é o valor que ela vai pagar para o proprietário do imóvel? R$ 1.500. Independente do que acontecer, independente do faturamento dessa loja de roupa, o valor fixo pré-estabelecido deve ser arcado, tá? Então deve ser cumprido ali.
O arrendamento é exatamente a mesma coisa. Então, se eu combinei 40 mil reais por mês, se eu não produzir nada, se der uma frustração de safra, se eu perder a minha lavoura, eu vou pagar os 40 mil reais. E se aumentar minha produtividade, aumentar o valor das commodities, eu vou pagar os mesmos 40 mil reais. Nós temos também o aspecto tributário. O que é o aspecto tributário? É como é que a Receita Federal enxerga que deve ser tributado isso. Exatamente da mesma maneira de um aluguel. Exatamente daquela proprietária daquele imóvel urbano. Tem que declarar, tem que recolher o imposto via carnê-leão, o arrendamento também. O que acontece? Gente, quando a gente fala ali que o arrendamento ele é tributado assim como se fosse um aluguel, como que eu devo tributar então? Exemplo, agora no dia 9 de julho eu recebi os meus 40 mil reais. Eu agora no papel de proprietário desse imóvel. Recebi os meus 40 mil reais referente lá ao arrendamento da Fazenda São José. Eu vou colocar isso no carnê-leão e eu vou recolher o DARF de imposto de renda do carnê-leão até o último dia útil de agosto, último dia útil do mês subsequente. Essa é a maneira que eu vou tributar. Eu sou tributada a uma alíquota de até 27,5%. Acontece que na prática, quem faz o arrendamento e declara da maneira correta acaba não fazendo o carnê-leão, acaba não recolhendo o arrendamento de maneira mensal. O risco que corre é da Receita vir querer cobrar multa e juros pelo fato gerador não estar na data correta. Bom, arrendamento tributado como aluguel, uma alíquota de até 27,5%. O arrendamento você não compartilha de riscos, independente do que acontecer com a produção de quem está produzindo na tua terra, você vai receber o valor fixo pré-estabelecido em dinheiro. E o contrato de parceria? O contrato de parceria, nós temos de um lado o proprietário, do outro lado o produtor rural. Proprietário cede o imóvel para o produtor explorar a sua atividade, em contraprestação ele recebe frutos dessa parceria. Ele foi lá, cedeu a Fazenda São José para o João plantar soja. Bom, a expectativa deles ali é que o João ele produza ali 100 sacas de soja por hectare. Essa é a expectativa deles. Bom, o João vai produzir 100 sacas de soja por hectare. Vamos estipular ali um contrato 80-20, onde eu, proprietário, eu só arco com a propriedade, eu só cedo a minha propriedade, não vou arcar com nenhuma despesa, não tem nenhum equipamento meu sendo utilizado, não tem tantos galpões, não tem tantas benfeitorias na fazenda, então eu arco somente com o imóvel, só apenas cedo o imóvel, é um contrato 80-20, ok. Nesse contrato 80-20, o que vai acontecer? A cada 100 sacas de soja que ele estiver produzindo, que o João está produzindo na fazenda, 20 sacas de soja são transferidas fisicamente para o proprietário deste imóvel. De novo, nós esperávamos que iria ser produzido 100 sacas de soja. Fisicamente, ele pegará 20 sacas de soja, transferirá fisicamente, pegar o produto na fazenda, colocar em um caminhão, enviar para o proprietário do imóvel. Proprietário do imóvel, por sua vez, tem uma inscrição estadual para ele conseguir vender essa mercadoria, para ele conseguir vender esses produtos. Ele vai vender os produtos e esse valor é uma receita da atividade rural. Como que eu sei que realmente é um contrato de parceria legalmente sendo executado? O que acontece? Nós esperávamos que ia ser produzido 100, porém não foi. Deu uma frustração ali, deu algum problema e foi produzido apenas 10 sacas de soja por hectare. Sim, caiu drasticamente. Quanto produto vai ser transferido para o proprietário? 2 sacas de soja por hectare. Não vai ser transferido 20 sacas de soja por hectare, será transferido apenas 2. Ou seja, o proprietário compartilha dos riscos da atividade. Se foi produzido mais, ele recebe mais. Se foi produzido menos, ele recebe menos. Ele recebe em produto, ele vende os seus produtos e por esse motivo ele vai lançar lá no campo do anexo da atividade rural, receitas da atividade rural e pode ser tributado a uma alíquota de até 5,5%. Em contrapartida, o outro lado aqui está tributando uma alíquota de até 27,5%, o arrendamento. A parceria pode ser tributada a uma alíquota de até 5,5%.